Nesse vídeo, nós vamos preparar e analisar as respostas do estudo bíblico de congregação, que nesta semana será a continuação do capítulo 23 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 9 a 15 e os quadros nas páginas 184 e 186. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. Então, relembrando o tema do capítulo 23 é Ouçam a minha defesa. E nós entramos no novo subtítulo do estudo. Não é verdade o que se fala sobre você, com base em Atos, capítulo 21, versículos 22 a 26. Pergunta do parágrafo 9. O que Paulo ensinava a respeito da lei mosaica? Resposta. Paulo ensinava que os gentios não precisavam obedecer à lei mosaica e corrigia aqueles que tentavam persuadir os cristãos gentios a seguir essa lei. Ele também explicava aos judeus receptivos que a morte de Jesus havia tornado a lei obsoleta e que a justiça vinha por meio da fé, não por obras da lei. Pergunta do parágrafo 10. Que atitude equilibrada Paulo tinha sobre assuntos relacionados à lei e à circuncisão? Resposta. Paulo mostrava consideração por aqueles que observavam alguns costumes judaicos e não estabelecia regras sobre a circuncisão. Ele circuncidou Timóteo para evitar desconfiança entre os judeus, mas ensinava que a circuncisão era uma decisão pessoal e que a fé que age por meio do amor era o que realmente importava. Pergunta do parágrafo 11. Que orientação os anciãos deram a Paulo e o que estaria envolvido em segui-la? Veja também a nota. Resposta. Os anciãos orientaram Paulo a purificar-se cerimonialmente junto com 4 homens que tinham um voto a cumprir e a cuidar das despesas deles. Isso demonstraria que as acusações contra ele eram falsas e que ele também estava obedecendo à lei. Pergunta do parágrafo 12. Como a reação de Paulo à orientação dos anciãos em Jerusalém demonstrou uma atitude flexível e cooperadora? Resposta. Paulo mostrou uma atitude flexível e cooperadora ao seguir a orientação dos anciãos, mesmo podendo argumentar que o problema era o zelo dos cristãos judeus pela lei mosaica. Ele estava disposto a ceder desde que não violasse princípios divinos e cooperou com os anciãos para evitar conflitos. E estas duas imagens, lado a lado, nas páginas 182 e 183, relacionado ao parágrafo 12, mostra à esquerda Paulo ouvindo as orientações dos anciãos em Jerusalém. Já na imagem à direita, numa reunião de anciãos dos tempos modernos, aparece um irmão observando com atenção os outros anciãos levantarem a mão. A legenda da imagem diz: quando nenhum princípio bíblico estava envolvido, Paulo cedia. Você faz o mesmo? Agora aqui, irmãos, temos o quadro A Lei Romana e os Cidadãos Romanos. E em resumo, esse quadro mostra que as autoridades romanas geralmente não interferiam nos assuntos das províncias e respeitavam a lei local, exceto quando havia ameaças à ordem pública. Os súditos sem cidadania romana estavam sujeitos ao poder considerável das autoridades romanas, enquanto os cidadãos romanos tinham privilégios especiais, como proteção contra a prisão e espancamento sem condenação e o direito de apelar ao imperador. A cidadania romana podia ser obtida por herança, concessão imperial, compra, liberdade de escravos ou serviço militar. Paulo, como cidadão romano por nascimento, tinha esses direitos legais, o que influenciou seu tratamento pelas autoridades romanas. Muito bem, agora o próximo subtítulo do estudo diz: Ele não merecia viver, com base em Atos, capítulo 21, versículo 27, até o capítulo 22, versículo 30. Parágrafo 13, pergunta A.
Por que certos judeus causaram um tumulto no templo? Resposta: certos judeus causaram um tumulto no templo porque acusaram falsamente Paulo de levar gentios ao templo. Parágrafo 13, pergunta B. Como a vida de Paulo foi salva? Resposta: a vida de Paulo foi salva pelo comandante militar romano que interveio e prendeu Paulo. O comandante não conseguiu entender as acusações dos judeus e decidiu levar Paulo para um lugar seguro, permitindo que ele se defendesse diante do povo. Parágrafos 14 e 15, pergunta A. O que Paulo explicou aos judeus? Resposta: Paulo explicou aos judeus, em hebraico, por que se tornou seguidor de Cristo, mencionando seu estudo aos pés de Gamaliel, sua perseguição aos cristãos e a visão do ressuscitado Jesus a caminho de Damasco. Ele também relatou a cura milagrosa de sua cegueira por Ananias. Parágrafos 14 e 15, pergunta B. O que o comandante romano fez para descobrir o motivo do ódio dos judeus? Resposta: para descobrir o motivo do ódio dos judeus, o comandante romano inicialmente ordenou que Paulo fosse interrogado sob açoitamento. Porém, ao saber que Paulo era cidadão romano, o comandante buscou outras maneiras de obter informações e apresentou Paulo perante o sinédrio no dia seguinte. Agora aqui neste quadro da página 186, irmãos, com o título Batalhas Jurídicas nos Tempos Atuais. Em resumo, esse quadro nos mostra que, assim como o apóstolo Paulo, as testemunhas de Jeová usam todos os recursos legais disponíveis para defender seu direito de pregar as boas novas. Nas décadas de 1920 e 1930, enfrentaram inúmeras detenções e processos judiciais por distribuir publicações bíblicas e pregar de casa em casa. Estabeleceram departamentos jurídicos na Alemanha e nos Estados Unidos para fornecer amparo legal. Além disso, enfrentaram centenas de processos na Romênia, com muitas apelações bem-sucedidas. Dificuldades jurídicas também surgem devido à posição de neutralidade dos cristãos, mas com o tempo muitos governos reconheceram que elas não representam uma ameaça, resultando em maior reconhecimento e proteção legal. Irmãos, então, esta foi a análise e preparação do estudo bíblico de congregação desta semana, 3 a 9 de março. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Esperamos mais uma vez que essas respostas possam ser de grande ajuda aí na sua preparação e que Jeová abençoe seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário. Também, se caso desejar obter tanto as respostas-chave desse estudo, como também as respostas completas, mais embasadas, para aqueles que gostam de dar comentários mais explicativos e mais detalhados, acessem o nosso blog. Ele está ativo novamente, nosso site. Nós fizemos algumas configurações conforme informamos os irmãos nessas semanas que passou e agora está tudo certinho. Fiquem à vontade. Compartilhe nosso vídeo com outras pessoas, também nosso blog, e se ainda possível, como maneira de gratidão, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Jeová abençoe cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.